Chega mais e já vou avisar desde o começo. A história que eu vou contar hoje é pesada, é densa, é longa. Quem tá no inverno já pega um chazinho, um chocolate quente. Vinho eu não recomendo hoje não. Quem tá no verão pode pegar um cafezinho com bolachinha, um suco, porque nós vamos ficar aqui um tempinho juntas. É uma história que envolve tráfico humano, vício em drogas, prisão, assassinato, violência sexual, a decisão de deixar os filhos para trás para recomeçar uma vida em outro país. A história não é recomendada para crianças e é bastante sensível para quem enfrenta questões de saúde mental, como depressão. Por falar em saúde mental, a gente tem um novo parceiro aqui no História de Imigrante. Na verdade, é uma parceira. É a Vanessa Floriano. Ela é psicóloga e olha só que legal. Ela é especialista em pessoas que moram no exterior. É uma pessoa que sabe das dificuldades de morar fora, da saudade, das renúncias que a gente tem que fazer, porque assim, às vezes a gente sai do Brasil cheio de problemas, querendo apagar o que ficou lá, esquecer, tirar da mente, mas aí chega aqui fora e tá tudo igual. É como se o passado ficasse assombrando. E por que isso acontece? Porque a gente mudou o corpo físico e não o emocional. A gente mudou de país e não a nossa forma de enxergar aquele problema. Aí fica tudo na mesma. Então, se está precisando de uma ajuda, se está difícil lidar com os pensamentos, com os sentimentos ruins, por que não uma terapia? Eu já fiz terapia e falo para vocês, terapia é vida. Então, se está passando por algum momento complicado, talvez a solução seja falar com uma pessoa que vai te escutar sem julgamentos, alguém que tem aquela escuta ativa e amorosa. O link para entrar em contato com a Vanessa Floriano está na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Simone. Em dezembro de 2024, os conhecidos da Simone não falavam em outra coisa, só na festa. A Simone juntou dinheiro por anos para dar uma festa de aniversário para as filhas. Não tô falando de festinha, não. Tô falando de festa de debutante, com direito a vestido de princesa, coroa na cabeça, danças coreografadas. Uma das filhas estava fazendo 15 anos e a outra completava 18. Elas dançaram valsa, se apresentaram para a família e para os amigos num palco cheio de luzinhas. Foi um momento muito especial, mas a Simone assistiu de longe. Enquanto a festa rolava no Brasil, Simone assistia a alegria das filhas pela tela do celular, deitada na cama do quarto alugada na Irlanda. Ela estava triste de não poder estar junto com as meninas, mas ao mesmo tempo orgulhosa de poder dar para as filhas uma vida diferente da vida que ela teve. Só que a gente só vai conseguir entender o valor que isso tem voltando lá atrás. Vamos voltar no tempo, para quando a Simone ainda era criança, pobre, numa família desestruturada, no interior do Brasil. Simone é de Goiás. Ela era criança quando os pais se separaram. O pai traía muito a mãe, chegava em casa com marca de batom, cheiro de perfume e até chupão no pescoço. Depois de muitos anos de casada, a mãe da Simone resolveu largar do marido. Mas aí, com 2 crianças, tudo ficou complicado. Complicado eu falo a ponto delas irem morar em barraco. A casa nem banheiro tinha. Para fazer ali as necessidades, a Simone, a mãe e a irmã usavam o banheiro de uma casa abandonada que ficava em frente ao barraco que elas moravam. Quando a Simone tinha uns 11 anos, ela começou a trabalhar num camelô da cidade. Ela vendia CD pirata. Até correr de polícia eu corria. Isso era década de 2000 e era o que tinha, era o jeito que ela arrumou de ganhar uma grana para ajudar em casa. Quando Simone tinha uns 18 anos, uma amiga que morava na Espanha veio com um papo assim: Simone, tem um trabalho pra você aqui. Vem, coisa boa, salário bom, vai ganhar bem, ajuda sua mãe a comprar uma casa. A mãe da Simone achou melhor não. Ela achou melhor a Simone largar a mão dessa ideia e ficar por lá mesmo, mas Simone pensou: trabalhar fora, vou ganhar mais, ajudar minha mãe, ela vai ter orgulho de mim. A empresa que estava contratando era uma boate e eles pagaram tudo: passagem, passaporte, os translados para o aeroporto, enfim.
Era uma oportunidade incrível de trabalho. Incrível para quem não sabe o que é tráfico humano. Imagina ir trabalhar no exterior com tudo pago e ainda ganhar em euro. Sonho de muita gente. Mas isso não existe. Não dessa maneira simples. Quando a proposta é sair do Brasil com tudo pago, sem uma profissão certa, pode ter certeza que o valor a ser pago na gringa é muito alto, e foi desse jeito com a Simone. Assim que ela chegou na Espanha, ela foi levada para a boate. Simone sabia que ia trabalhar numa boate e já de cara, no dia que botou os pés na Europa, ela viu que não era bem como ela imaginava. Ela chegou pelos fundos da boate, tinha um portão, e lá de fora ela já viu a amiga brasileira. Simone ficou assustada. Assustada não, horrorizada por causa da roupa da menina. A amiga estava vestindo uma blusa transparente, sem sutiã, calcinha e bota. Só isso. Quando a Simone viu aquela cena, ela pensou: quero ir embora daqui. Aí, aqui aconteceu uma coisa estranha. Levaram lá a Simone para dentro da boate e essa amiga fingiu que não conhecia a Simone, nem olhou para a cara dela, nem falou com ela. Na real, depois deu um jeitinho ali, falou escondido, cochichou para ela numa hora que ninguém estava olhando. Essa amiga falou assim: eles não podem saber que a gente se conhece. Ninguém pode saber que somos amigas. Eu tô falando aqui da amiga que chamou a Simone para vir para a Espanha, dessa amiga. Pois é, não falou mais com a Simone. Não é estranho? Eu tenho uma teoria aqui sobre isso, mas mais para frente eu comento. Essa boate fica num prédio de 3 andares. No piso térreo funcionava a boate e no andar de cima ficavam os quartos onde aconteciam os programas. Nesse primeiro dia, entregaram lá para Simone a roupa que ela tinha que usar. Não era uma roupa igual das outras meninas, era um pouco mais estampada, mas mesmo assim. Ela me falou: nunca fui de usar roupa assim, escandalosa. Eu tinha vergonha. Ali Simone não teve nem tempo de sentir vergonha. Ela vestiu a roupa e desceu para a boate. O lugar era escuro. Assim que ela desceu, a amiga do Brasil, chamou a Simone. Ela estava com um homem ali por volta de 65 anos e o cara queria ver as duas juntas. Ele queria pagar para ver as duas se pegando. Simone falou: não vou. Não vou, e saiu correndo. Ela saiu correndo, subiu para os quartos, trancou a porta e ficou chorando. Aí o dono da boate foi atrás e começou a esmurrar a porta dela, gritando em espanhol. Ela nem sabe o que ele gritou porque ela não entendeu. Ele esmurrou, mas a Simone não abriu e acabou dormindo de tanto chorar. No dia seguinte ela desceu para comer, com medo, mas desceu. O dono da boate veio falar com ela. Ela tinha que trabalhar, não tinha escolha. E ainda falou que a Simone estava devendo 3.000 euros para ele. Isso foi em 2006. Era muito dinheiro, até para os dias de hoje, Imagina na época. Eu não sabia que tanto de gasto era esse, mas eu sabia que se eu não obedecesse, esse homem ia me matar. Não tinha choro nem vela. Ela conseguiu se trancar no quarto no primeiro dia, mas não tinha escapatória mais. Na segunda noite, ela se vestiu e foi para a boate. As pessoas tentavam puxar conversa, mas ela saía, fugia de todo mundo, até que um cara comprou uma bebida para ela. E dali, a Simone foi fazer o primeiro programa. Esse homem era amigo do dono da boate e não era uma pessoa má. Porque a gente sabe que tem homem que bate, que maltrata, que arrebenta mesmo com as mulheres. Mas esse não era o caso. Esse homem meio que virou cliente fixo porque ele ia na boate 3 vezes por semana. Só que tinha uma coisa. Desde que a Simone chegou na Espanha, ela começou a passar mal. Enjoo, tontura. Ela estava tão ruim que o dono da boate mandou ela fazer exame. E depois botou ela num carro e levou para uma clínica. Isso tudo, Simone sem ter ideia do que estava acontecendo. Lá na clínica, Simone ficou sabendo que estava grávida. Grávida de 4 meses. O bebê não era desse cliente. Tinha só 2 semanas que ela estava na Espanha. Então, afinal, quem era o pai? Quando Simone morava no Brasil, ela tinha um namoradinho. Ela largou desse menino para poder morar na Espanha. Então, esse menino era o pai do filho dela. Só que ali, naquele momento, ela na clínica com o dono da boate, gritando em espanhol, que importância tinha isso? Até porque esse homem mandou ela tirar o bebê. O dono da boate mandou a Simone abortar. Ela não aceitou. Ela bateu o pé e falou:
Se for matar meu bebê, vai matar eu também. Se é para morrer um, vamos morrer nós dois. Lembrando que a gente está falando aqui de uma menina de 18 anos, uma menina sozinha em outro país, traficada, sim, vítima de tráfico humano, grávida de 4 meses e agora pressionada para abortar. Que escolha ela tinha? O cliente da boate, o amigo do dono, ele se ofereceu para assumir o bebê dela. Eu não sei se ele queria casar com ela só me falou que ele se ofereceu em assumir a criança. Gente, isso aqui parece ser uma coisa legal, mas eu não sei não, e mais lá pra frente eu comento. E nem precisamos também perder muito tempo, porque esse plano não deu certo. A Simone estava sangrando demais e acho que o dono da boate cansou. Ele foi lá no quarto dela e falou: vai embora daqui, eu quero você fora daqui até a meia-noite. Esse dia, nessa noite, isso era 8 horas da noite, a Simone ia pra onde? A única alternativa que ela tinha era... Uns dias antes, ela tinha saído, ela foi num barzinho brasileiro e conheceu um cara que trabalhava lá. Esse cara deu o telefone dele para ela e falou: se precisar de ajuda, liga para mim. Simone guardou esse telefone e era tudo que ela tinha. Aí na hora que o dono da boate deu 5 horas para ela desaparecer, a única pessoa que ela podia pedir ajuda era esse brasileiro. Simone ligou pro cara e esse menino foi lá buscar ela na boate. Ele organizou a passagem dela, Simone ainda estava legal e ainda estava no prazo da viagem de volta. Depois de 1 mês na Espanha, Simone consegue voltar para o Brasil. Aqui, gente, 2 comentários que eu falei que eu ia fazer. Calma, que a história não está acabando não. Tem muito chão e, como vocês já sabem, hoje ela mora na Irlanda. Mas o que eu queria comentar aqui dessa fase é a amiga que pediu para ela falar que as duas não se conheciam. Por que isso? Eu tenho uma teoria. Isso daqui é opinião minha, tá? Eu acho que o tráfico humano tem um esquema de pirâmide. Vou tentar explicar meu pensamento aqui para vocês. Uma menina vem para a Europa como garota de programa ou mesmo traficada. Essas meninas, depois de um certo tempo na boate, ou onde quer que estejam, casa de massagem, apartamentos, essas meninas ganham para convencer as amigas que ficaram no Brasil. Ganham para aliciar, trazer mais gente para o esquema. Era o que o Epstein fazia, lá nos Estados Unidos. Eu acho que é um esquema que deve acontecer muito aqui também. Não faz sentido? As quadrilhas ganham com os programas, ganham com as imagens, já contei história disso aqui também, e em alguns casos não tem nem gasto de aliciar, de ir nos países, convencer as meninas a virem para a Europa trabalhar. Colocar uma amiga é muito mais fácil, não é? Essa é a minha opinião. Outra coisa que eu queria comentar antes da gente continuar é o lance do cliente querer assumir a criança. Eu acho que quer assumir para tirar da mãe. Ele assume, é pai, espanhol, bebê espanhol, a mãe brasileira sem dinheiro vai ter direito onde de ter esse menino? Nunca. As mulheres europeias, muitas não querem ter filhos e outras não conseguem em função da idade. Então se oferecer para assumir um filho assim, para mim não era bondade não. Quem passar pela mesma situação, pensa nisso. Não precisa nem ser tráfico. Se teve neném e um gringo se oferece para assumir esse bebê, desconfie, principalmente se for na Europa. Eram esses os 2 pontos que eu queria comentar. Agora vamos continuar, porque tem muita história para rolar ainda aqui. Simone voltou para o Brasil e reatou o namoro com o pai do bebê. Aqui a história parece que vai para um caminho assim, deu ruim na Espanha, mas refez a vida, bola para frente. Parece. Esse namorado da Simone, agora namorido porque eles estavam morando juntos, esse cara se envolve no assalto e mete a Simone na história. 2 meses depois de ter o bebê, uma menina, Simone vai presa por envolvimento na quadrilha. Ela estava em casa com a mãe e com o bebê por volta de 11 horas da noite quando a polícia entrou na casa mandando sair com as mãos na cabeça. E foi só o tempo da mãe da Simone pegar o bebê, eles algemaram as mãos dela e levaram para a delegacia. Aí a Simone falou assim: ali eles me fizeram assinar uma confissão, me bateram muito. Meu advogado depois falou que eu não tinha que assinar nada, mas como não assina com o cara batendo na minha cabeça, ficou roxo, com galo. Pois é, presa, acusada de assalto à mão armada. 1 semana depois, Simone conseguiu sair do presídio e o advogado conseguiu provar que ela não tinha nada a ver com aquele crime. Mas na confusão, deu ruim pro namorado. Esse sim estava envolvido com o roubo de um carro e acabou preso.
Simone só não ficou sozinha com a filha recém-nascida porque tinha a mãe dela que ajudava em tudo. Simone ia trabalhar e a mãe dela cuidava da neta. Só que pouco tempo depois dessa confusão, o pai da Simone morre e a mãe também. Foi uma perda atrás da outra. Nessa época, Simone conheceu uma senhora e essa mulher começou a ajudar a Simone. Ajudava com o bebê para ela poder trabalhar. Virou ali meio que a avó do neném. Olha que coisa curiosa. A Simone estava trabalhando de garçonete e contou lá os perrengues para uma colega de trabalho, para essa menina, que era garçonete também. E aí, essa colega falou assim: Olha só, minha mãe fica em casa. Se quiser, ela pode te ajudar com o bebê. Legal, né? Essas pessoas que aparecem do nada na nossa vida oferecendo ajuda. Aqui começou uma nova fase na vida da Simone. Ela entrou para a igreja. Ela virou membro da Assembleia de Deus. A minha ideia era casar, andar certinho. Simone estava querendo ali refazer a vida dela e as coisas estavam fluindo. Um tempo depois, quando saiu da cadeia, o namorado dela falou: Amor, aceitei Jesus. Pode acreditar. Eu aceitei Jesus. Pede pro pastor marcar o batismo e já programa o casamento que nós vamos casar. Eles estavam morando juntos novamente e no dia do batizado, o combinado era eles se encontrarem na igreja. Ela toda arrumada, ao som de harpa, esperando para a celebração, quando a cunhada chega na igreja. Em vez do namorado, quem chegou foi a cunhada. O namorado foi assassinado. Fizeram uma tocaia lá para ele e mataram o menino. Ele estava envolvido com uma galera barra pesada, então acabou por sofrer as consequências. Era bandido, mas era também uma boa pessoa para Simone. Na real, era a única pessoa que ela tinha. Não dá para julgar. Simone batizou sozinha e jogou todas as forças dela na fé. Eu pedia pra Deus pra ter uma pessoa, pra casar e ter uma vida normal. E o pedido foi atendido. Pouco mais de um ano depois de ficar viúva e com uma filha para cuidar, a Simone se reencontrou com um amigo de infância. Esse cara também era da igreja. Em 40 dias, eles namoraram, noivaram e casaram. 40 dias. E a vida foi rolando. Simone virou missionária da igreja, os dois começaram a estudar para ser pastor e pastora. O povo já chamava eles assim, no culto de pastor e pastora. Nesse momento, a vida dela parece que deu ali uma acalmada. Parecia ali que tudo tinha ficado para trás. A infância sofrida, aquela coisa de ter que trabalhar tão pequena, a ida para a Espanha, o tráfico humano, o assassinato do pai da filha dela, a morte da mãe, que era a pessoa que era mais próxima dela na vida. Parecia que tudo que ela tinha vivido até ali tinha acabado. E agora a vida estava dando uma chance de recomeçar. E recomeçar bem. Casada, um marido que frequentava a igreja, que era o que ela pediu a Deus. Eles tiveram juntos 2 filhas. Então, era uma família funcional. Ela ia poder dar para as 3 filhas dela o que ela mesma não teve. Um lar tranquilo. Foi assim nos primeiros anos, um casamento feliz, até que Simone descobriu que o marido, vou dar um nome aqui para ele, Juvenal, até que Simone descobriu que Juvenal tinha problemas com drogas. Na real, ela sabia que ele teve problemas com drogas, mas muitos anos atrás, e ele tinha se recuperado. Eles chegaram até a abrir uma clínica de recuperação para dependentes químicos juntos. Mas daí Juvenal deu essa recaída e não saiu mais. Simone passou a trabalhar para sustentar o vício do marido. E se ela não desse dinheiro para ele? Juvenal ia até o trabalho dela fazer barraco. Teve um dia que a Simone estava trabalhando como vendedora em uma loja de sapato. E o Juvenal chegou lá armando escândalo, no meio da loja, no meio dos clientes. Simone foi mandada embora desse emprego e de muitos outros. Ela tinha medo dele. Juvenal nunca bateu na Simone, não, mas ameaçava, e muito. Por conta aí das drogas, do crack, era crack a droga que ele consumia. Por conta aí do vício, ele mudou completamente. Se a Simone conversava com alguém, ele perseguia essa pessoa. Ele botou na cabeça dele que ela estava traindo ele. Cismou que ela tinha outro homem. Outro não, outros. Num dos surtos, ele queimou todas as coisas dela e das crianças, todas as roupas. E só deixou uma calcinha. Eu não entendi isso, mas deixou uma calcinha e deu para a mãe dele entregar para ela. Aí quando ele ia para o hospital, porque de vez em quando, vez ou outra, ele era internado para tentar conter aí para tratar, né, o vício. Quando isso acontecia, ele melhorava. Aí saía
piorava. Internava de novo, melhorava, saía. Foi assim umas 5 vezes. Quando saía da clínica, Juvenal ia para a casa da mãe dele, porque Simone não estava aguentando mais. Nas primeiras vezes que ele saía da clínica, que mostrava melhor assim, ela ficou com ele. Mas foi desgastando tanto que ela cansou. A Simone morava num barraco atrás da casa da mãe dele. Então, mesmo não estando junto com ele, ela estava no mesmo terreno. Ele saía da clínica e ficava na casa da frente, enquanto ela estava atrás. Numa dessas saídas da clínica, Juvenal foi atrás da Simone. Foi na casa dela. Tentou agarrar a Simone, mas ele é grande e ela não conseguiu segurar. Ela foi violentada por ele. Simone queria fugir dele. Para ela, o único jeito de ficar realmente livre do marido era saindo do país. Eu falo aqui várias vezes que a gente não tem ideia do que faz as pessoas saírem do país. Às vezes, é o único caminho que a pessoa consegue enxergar. Bom, a Simone tinha uma conhecida que morava na Irlanda e essa conhecida estava visitando o Brasil. Elas conversaram e Simone resolveu ir embora. O plano era deixar as filhas com a avó, com a mãe do Juvenal. Essa sim era uma pessoa boa. Simone deixou também a filha mais velha, que não era neta da mulher, mas tinha sido criada como se fosse. Na Irlanda, a Simone foi trabalhar com faxina. Ela alugou um quarto na casa de uma mulher e começou a trabalhar como assistente dessa mulher. A ideia dela era ficar longe do marido, mas mesmo à distância, ele infernizou a vida. Num dos momentos de surto do Juvenal, ele deu um beijo de língua na orelha da filha mais velha da Simone, a menina que não era filha dele, mas estava com ele desde que ela tinha 2 anos de idade. Era como se fosse um pai. Imagina se saber disso, a milhares de quilômetros de distância. Faz o quê? Simone levou a menina para viver com ela na Irlanda. Isso, a menina estava adolescente. Mas ela não quis ficar. Ela me falou que tinha saudades da irmã e queria voltar pro Brasil. A diferença de idade dessa filha mais velha para a filha do meio é de 3 anos e as duas são muito ligadas uma na outra. Simone tentou levar as outras filhas embora também, mas o pai das meninas não autorizou. Nem para isso ele servia. Isso porque nem era ele que cuidava das meninas, era a mãe dele. Aí não teve jeito, a Simone não ia obrigar a filha mais velha a ficar na Irlanda. Ela deixou a menina voltar. Eu acho que das histórias que eu conto aqui, aquelas que mais dói escutar é essa dor da mãe que vai morar no exterior para dar uma vida melhor para os filhos. Mas ao mesmo tempo, abrir mão de ficar ao lado deles é um paradoxo. Faz tudo pelos filhos, mas não tem os filhos por perto. E isso deve ser uma dor sem tamanho. A Simone sabia que o único jeito de ter as meninas era agradando o Juvenal. Ele tinha que autorizar a viagem delas, não tinha outro jeito. Eu fui levando ele em banho-maria. Nisso, a filha do meio ia fazer 15 anos e a menina tinha um sonho de ter uma festa. Simone nunca teve festa de aniversário, pelo contrário. Simone, com 11 anos, corria da polícia porque vendia CD pirata no camelódromo. Acho que para a realidade dela, festa nem existia. Mas aí agora, ela podia dar isso para as meninas. E deu. Em dezembro de 2024, então, ela deu para as 2 meninas mais velhas uma festa de debutante, aquela que eu descrevi no início desse episódio. Eu falei aqui que era o sonho das meninas, mas a gente sabe que era o sonho da Simone também. A gente sempre quer dar para os filhos aquilo que a gente não teve, fala aí, não é assim? E Simone conseguiu dar, do jeitinho que as meninas queriam. Mas o preço é caro, não é? Não falo o preço da festa, porque esse a gente trabalha, ganha e paga. Eu falo o preço da distância. Simone assistiu a festa toda, deitada no quartinho que ela aluga na casa da patroa na Irlanda. Mas ela não desistiu das meninas, não. Simone contratou uma advogada e essa advogada conseguiu convencer o Juvenal a autorizar a viagem das filhas. Ela falou lá que ia ser melhor para as meninas e, por fim, esse homem autorizou. Então agora era só uma questão de tempo de estar com as filhas. A festa foi em dezembro de 2024. No começo de 2025, ela fez o passaporte das crianças, compraram passagem para junho. Imagina, Simone estava contando os dias, as horas, os minutos, já fazia quase 3 anos que ela não via as meninas mais novas. Mas num surto de craque, Juvenal pegou o passaporte da caçula e rasgou.
Gente, rasgou o passaporte, passagem comprada, passagem para Irlanda, estava paga. Ele simplesmente rasgou o passaporte. Putz, por quê, né? Por que às vezes tem que ser tão complicado? A impressão que me dá é que a Simone não conseguia ir para frente, seguir a vida dela. É como se tivesse uma coisa emperrando. Não tô nem falando do lado romântico, de não achar um grande amor, de conseguir um grande trabalho. Tô falando assim, do básico, de estar em paz com a família unida. Aí lá foi ela começar mais uma vez. Eu implorei para ele fazer o passaporte de novo. Tive que implorar. Ele me pediu um dinheiro emprestado para uma moto, falou que era para trabalhar e eu dei. Pagou para ter paz, né? Ele cedeu, fez o passaporte de novo. Em junho de 2025, as 3 meninas embarcaram para a Irlanda. Simone preparou um quartinho para as 3, quero dizer, no quarto dela mesmo. Colocou beliche, comprou roupa de cama rosa, bichinhos de pelúcia, flores, brinquedos. Tem vídeo delas chegando no quarto, eu vou colocar para vocês verem lá no grupo do Telegram. Na verdade, tem vídeo também das meninas chegando na Irlanda, tem fotos delas juntas na festa do Brasil, vou colocar tudo lá no Telegram. E ela conseguiu se livrar desse homem? Não exatamente. Escuta esse áudio que ele mandou para ela esses dias. Deixa eu te falar, às vezes você acha que eu tô pagando ideia de noiado pra usar droga e muito doido, mas não é não, mano. Eu só tô precisando da ajuda sua, você vai poder mandar pra mim, não tô botando pressão no seu não, cara. Pois é, ele manda mensagens para ela pedindo dinheiro. Ela tá com advogado para fazer o divórcio, mas ele não assina, rasga os papéis. Difícil. Eu não daria dinheiro, não. Vocês dariam? Sei lá, acreditariam nele? Me fala aí nos comentários. Essa história me fez pensar em tanta coisa. É daquelas que a pessoa vive 7 vidas em uma. Segue aqui meu raciocínio. Tudo começa quando a Simone ainda era criança. Tem que trabalhar para ajudar a manter a casa, quero dizer, trabalho infantil. Ela tem uma necessidade grande de agradar a mãe. Topa vir para a Europa na loucura, porque só enxergou o dinheiro e a casa que ela ia poder comprar para a mãe. Ela não enxergou o trabalho que ela ia ter que fazer, não pensou no dia a dia, não. Ela pensou na mãe, sentiu o orgulho dela. Um papel até invertido, se a gente for pensar. Ela, filha adolescente, querendo cuidar da mãe. Aí, bateu de frente com o tráfico humano para ter um bebê. Bateu de frente com um dono de bordel, que ela nem sabe o poder que tem. Protegeu a gravidez e ficou sozinha, à deriva, num país sem falar a língua. Aí vocês vão falar, mas espanhol é fácil. Vem aqui escutar para ver como é que é o espanhol, falado na rua, vem. Ainda mais na situação de medo que ela estava. Aí Simone foi presa por engano, apanhou e foi parar num presídio mesmo. A sorte é que conseguiram lá provar que ela era inocente, mas o namorado não, e ele acaba preso e depois assassinado. Depois de tudo que passou, Simone vai para a igreja e se dedica com toda a fé, a ponto de estudar para ser pastora. Casa com um cara da igreja também. Tudo parecia ir bem, até que o cara tem uma recaída no vício de drogas e transforma a vida dela no inferno. Ele não trabalha, não a deixa trabalhar, faz a Simone passar vergonha em público, faz ela perder o emprego, arruma confusão por causa de ciúmes. Ela abre mão temporariamente das filhas para poder respirar, sobreviver a tudo isso e arrisca de novo a vida fora do Brasil. A primeira experiência tinha sido péssima, mas era o único jeito que ela encontrou de fugir daquela realidade. Aí depois do cara seguir infernizando a vida dela, ela consegue finalmente trazer as filhas para viver com ela. Ela dá uma festa para as meninas, ela enfeita o quarto delas e enche de brinquedos. Eu resumi aqui para falar que eu acho que desde o começo, que a Simone sempre quis, foi poder ser criança. Sabe aquela coisa da infância, de brincar sem responsabilidade? Imagina uma infância pobre como a dela, que devia ver as outras crianças que tinham pai e mãe dentro de casa, brinquedo, e ela não tinha nada. Eu sou voluntária, já falei para vocês aqui em outros momentos, né, que eu sou voluntária de um projeto com moradores de rua. E sempre me perguntam, não os moradores de rua, outras pessoas de fora, por quê? Por que eu faço o trabalho? Por que eu vou lá ajudar a dar comida para esse povo que ninguém quer nem chegar perto? Sabe qual que é a resposta? Porque eu sempre tive casa, eu sempre tive família funcional, embora meus pais fossem separados. Eu nunca passei fome, mas quando a gente olha para quem não tem nada, a gente consegue dar valor em coisas tão pequenas. Esses dias mesmo eu agradeci por ter um casaco,
um casaco, porque o povo lá no projeto estava chegando morrendo de frio. Coisa do dia a dia que a gente só usa, que passa despercebido. E foi isso que eu vi na história da Simone. Ela lutou tanto, batalhou tanto, passou por tanta coisa para no final conseguir o que eu sempre tive e nunca nem valorizei ou mal valorizei. Fazer o podcast é um presente para mim, porque me faz conhecer histórias como a da Simone, de gente resiliente, que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e no final tá feliz a beça morando num quartinho, com beliche, brinquedos e cheio de esperança. Porque o que ela mais quer é dar vida boa para essas 3 meninas. Não é uma lição? Essa história não é anônima. As fotos dela e das meninas estão no nosso Telegram. O link está aqui embaixo. Antes de me despedir, uma perguntinha. Já votou na gente? Podcast História de Imigrante está concorrendo ao prêmio Estrela do Atlântico em Portugal. A gente é pequeno perto da concorrência, mas acredito na força de vocês. Bora lá votar. Se tiver de mais de um e-mail, pode votar com todos os e-mails. Bora lá, gente, dar essa força. Essa é a história da Simone. Na próxima quinta-feira, a história que eu vou contar tem a ver com amizade. Sabe aquele amigo que fala assim, vem cá, mora fora, que é muito bom, você vai ganhar rios de dinheiro? Pois é, a história é mais ou menos por aí e vai dar ruim. Eu conto na semana que vem. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.